Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Um acidente de autocarro na ilha portuguesa da Madeira, na passada quarta-feira, provocou 29 mortos. O primeiro-ministro português considerou que a prioridade era tratar os feridos, assegurar a rápida assistência às famílias das vítimas e esclarecer as causas do acidente. O primeiro-ministro português, António Costa, afirmou que o desastre do autocarro que transportava turistas de nacionalidade alemã no município de Santa Cruz, na Ilha da Madeira, constituiu um momento muito triste para todos, motivo de luto nacional. Neste momento, segundo António Costa, a primeira grande preocupação é tratar dos feridos, assegurar uma rápida assistência às famílias das vítimas. Defendeu também que se apurassem as causas do acidente. O governo decretou 3 dias de luto nacional em memória das vítimas do acidente com um autocarro de turismo na Madeira. É um momento muito triste para todos, um motivo de luto nacional, e queria expressar, relativamente à região autónoma da Madeira, como já tive a oportunidade de expressar à chanceler Merkel ontem mesmo, nossa solidariedade e nosso pesar por este trágico acidente, cujas causas importam apurar, mas que seguramente temos que compreender não mancham aquilo que é o prestígio internacional da Madeira como grande destino turístico. Essa é uma das grandes preocupações, é que medida? Bom, a primeira grande preocupação é tratar dos feridos, assegurar uma rápida assistência às famílias das vítimas, mas também apurar as causas para que possa ficar absolutamente esclarecido este acidente. Uma das vítimas morreu no Hospital Central do Funchal, onde deram entrada outros 27 feridos, 2 dos quais portugueses. As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas alemãs. Vou voltar a referir outra vez que ontem foram admitidos 28 pacientes, 26 de nacionalidade alemã e de 2 de nacionalidade portuguesa. Temos a lamentar um falecimento de um dos nacionais alemães e neste momento permanecem internados no hospital 16 doentes. Destes, 2 são de nacionalidade portuguesa e 14 de nacionalidade alemã. Estes doentes encontram-se divididos entre a unidade de cuidados intensivos polivalente, a unidade de cuidados cirúrgicos intermédios e os serviços de internamento. Neste momento decorre uma avaliação clínica com a equipa médica que veio da Alemanha para avaliarmos os doentes que eventualmente, não por critérios clínicos, mas por desejo dos próprios ou dos seus familiares, que sejam transferidos o mais rapidamente possível para o seu país de origem, neste caso a Alemanha. A unidade de cuidados intensivos continua um quadro? Não, neste momento temos 2 doentes internados na unidade de cuidados intensivos, 3 doentes internados numa unidade de cuidados cirúrgicos intermédios e os restantes encontram-se em enfermarias normais. Os continuam internados? Os 2 cidadãos portugueses continuam internados. O estado de saúde, de uma forma global, mantém-se? Dos 2 portugueses, a situação mantém-se estável, estão os 2 conscientes. Há alguma justificação para a retirada dos doentes daqui do hospital para unidades hospitalares da Alemanha? Como eu acabei de referir, não há critérios clínicos nem justificação clínica, foi esse o consenso que chegamos a nossa equipa aqui no hospital e a equipa que veio da Alemanha. Não há nenhum critério clínico que justifique essa transferência, ela a ser feita e o número de doentes que serão feitos irá depender única e exclusivamente de a situação pessoal dos doentes que manifestem esse desejo ou que os familiares, na impossibilidade dos doentes darem essa informação, que os familiares manifestem esse desejo. Uma questão de comunidade e proximidade familiar. Exatamente. Entre os 16 doentes internados, 2 são feridos graves. 2 estão internados numa unidade de cuidados intensivos. E os portugueses estão em qual das unidades? Temos uma doente internada na unidade de cuidados cirúrgicos intermédios e uma doente internada, e um doente, aliás, internado na enfermaria de ortopedia. Pode ser de uma forma global a evolução do estado de saúde dos 16? Estamos a falar de uma janela de tempo muito curta, não é? Estamos a falar em 24 horas. Como eu já referi, do total dos 27 que estiveram cá, 11 já tiveram alta, os outros 16 permanecem internados, o que é normal numa situação destas.
O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, garantiu que os 2 feridos portugueses no acidente com o autocarro turístico na Madeira estão estáveis e não há vítimas em risco de vida. Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães no Canício, concelho de Santa Cruz, na passada quarta-feira à tarde. As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas de nacionalidade alemã. Uma das vítimas morreu no Hospital Central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, 2 dos quais portugueses, o condutor e a guia. A identificação está em curso, o Ministério Público naturalmente está a dirigir esse processo. Mas ainda não há essa certeza de que as 29 são alemãs? Pode haver alguma portuguesa? Não temos essa informação. Não tem informação de que há um português? Não. Portanto, mas a confirmação oficial é quando o Ministério Público terminar o seu trabalho. Muito obrigada. Timor-Leste e Portugal celebraram um acordo da consolidação do sistema de segurança social e no combate da pobreza em Timor-Leste. A cerimônia da assinatura decorreu no Ministério das Finanças em Dili. O acordo dá também continuidade aos projetos anteriores dos 2 países. Segundo a secretária de Estado da Segurança Social portuguesa, Cláudia Joaquim, Portugal continuará a apoiar Timor-Leste nas áreas da segurança social e no combate à pobreza em Timor-Leste. Cláudia Joaquim recordou que esta cooperação se prolonga até 2022, havendo possibilidade de extensão. É um protocolo muito significativo para Portugal, para o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, porque nos permite continuar a reforçar aquela que tem sido a cooperação com Timor-Leste, com o governo de Timor-Leste, que nesta área em concreto, nesta área setorial, já se registra desde 2001. Ao longo destes anos têm sido diversos os projetos apoiados. Eu tive a oportunidade com a senhora Ministra, com a senhora Vice-Ministra, de visitar alguns desses projetos e de verificar que, de facto, são projetos muito importantes para a população onde se inserem. São exemplos, são referências e isso faz com que o nosso sentimento relativamente a esta cooperação saia ainda mais reforçado. E é por isso também que é tão importante a assinatura deste protocolo e que signifique que a cooperação não será apenas até 2022, mas continuará. E também nesta vertente que hoje, nesta conferência, foi possível assistirmos, a importância da criação e da consolidação do Sistema Público de Segurança Social em Timor-Leste, um dos eixos de capacitação que tem estado incluído nos protocolos e que está também neste. Continuaremos disponíveis para poder transmitir aquela que é a experiência de Portugal no Sistema Público de Segurança Social. Também a ministra da Solidariedade Social e Inclusão timorense, Armanda Berta dos Santos, disse que esta cooperação permite combater a pobreza em Timor-Leste. E acordo de cooperação ainda é muito importante, também acordo Este acordo de cooperação foi muito importante para Timor-Leste e é também um instrumento legal para as 2 nações continuarem a trabalhar em conjunto no âmbito da cooperação na proteção social e inclusão dos vulneráveis, nomeadamente as crianças, idosos e pessoas com deficiência. Recorde-se que o Parlamento timorense aprovou o novo regime contributivo da Segurança Social em outubro de 2016. Os ex-trabalhadores timorenses no tempo da colonização portuguesa exigiram as pensões da reforma ao Estado português. Os reformados do período da colonização portuguesa efetuaram na passada quarta-feira em Dili uma conferência de imprensa para exigirem ao Estado português o pagamento de pensões.
Os ex-funcionários questionam a imparcialidade do Estado português pelo facto de uns receberem e outros não. Os aposentados põem também em causa o prazo dado pelo governo português para tratarem dos documentos pedidos. O governo português abriu oportunidade a esse pessoal para tratar dos seus direitos através da Lei número 1/95 de 1 de janeiro. E alguns desses ex-funcionários conseguiram enviar os seus documentos e obtiveram os seus direitos, mas outros, por questões políticas ou por outras razões, não conseguiram tratar os seus documentos. Até que apareceu outro diploma legislativo, isto é, o Decreto-Lei número 416/99, de 21 de outubro, que limitou o tempo de 120 dias para tratar dos documentos para obterem os seus direitos. É assim, os documentos comprovativos são boletim oficial, que antes o governo português nomeou as pessoas, os conterrâneos, a trabalhar em que sítio, e com este documento comprovativo é que nós precisamos. E também com esta lei, artigo 114/2017, data 29 até 29 de dezembro. Os ex-funcionários lembram a lei e os documentos necessários para o pagamento das pensões. Os ex-funcionários trabalhavam em áreas como o ensino e a enfermagem, entre outras. O governo da Guiné-Bissau entregou ao FISCAP, entidade de fiscalização e controle das atividades de pesca guineense, um novo barco de patrulha. O objetivo é combater sem tréguas a pesca ilegal que afeta a economia do país. A ministra falava na cerimônia de entrega do barco patrulha no valor de 867 mil euros, construído por uma empresa espanhola com o Fundo de Apoio Setorial do Acordo de Pesca entre a Guiné-Bissau e a União Europeia. A ministra das Pescas sublinhou que a pesca ilegal é um mal que afeta toda a sua região e que tem consequências econômicas graves. Entre estes efeitos estão a perda de receitas para as finanças públicas, a concorrência desleal para os armadores que operam legalmente, o empobrecimento das comunidades pescatórias e danos ecológicos. Ao decidir adquirir mais um patrulheiro, o governo, apoiado financeiramente pela União Europeia, visa reforçar a capacidade naval de FISCAP e outras estruturas intervenientes do sistema de fiscalização marítima, de modo a combater sem trégua a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, a pesca INN, impondo a lei e a ordem nos nossos mares. O recurso haliêutico que se encontram nas águas marítimas nacionais são patrimônio comum de todos os guineenses e devem servir, em primeiro lugar, para a satisfação das necessidades nutricionais e econômicas das nossas populações. Consciente do desafio que temos enquanto nação de crescer e desenvolver, as pescas revelam-se, ao lado da agricultura e turismo, uma atividade suscetível de proporcionar a competitividade e crescimento da nossa economia nacional. Com efeito, temos de reformular as condições de acesso aos recursos haliêuticos, de maneira a domiciliar e integrar as pescas e todas as atividades conexas na economia nacional. Na cerimônia que decorreu no Porto de Bissau, participaram vários ministros e os embaixadores de Portugal e de Espanha. No Brasil, os migrantes sem dinheiro da Venezuela recolhem metais, plásticos, papelão e comida no lixo. Os imigrantes venezuelanos mal conseguem alimentar as suas famílias e não podem pagar uma passagem de autocarro para fugir e encontrar um trabalho nas cidades brasileiras ao sul. Culpam o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de má gestão da economia do seu país, produtor de petróleo, e de causar uma profunda crise, levando a que milhões de venezuelanos imigrem. Uma dúzia de venezuelanos catam o lixo transportado em caminhões 2 vezes por dia. Às vezes, saem à noite usando lanternas.
Dezenas de milhares de migrantes fugiram da agitação política e econômica na Venezuela por meio de Pacaraima. Esta é a única estrada que cruza o Brasil, criando tensão na fronteira. Cerca de 3,7 milhões de pessoas deixaram a Venezuela nos últimos anos, principalmente através da Colômbia, segundo o Banco Mundial. O número de homicídios no Brasil continuou a cair nos primeiros 3 meses do mandato da extrema-direita do presidente Jair Bolsonaro. Os dados preliminares são do crime estadual e foram compilados pela Reuters. Entre janeiro e março, ocorreram 5.711 homicídios em 11 dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal de Brasília. Estão 27% abaixo dos 7.783 homicídios registrados no primeiro trimestre de 2018. O declínio nos assassinatos é um indicador positivo para Bolsonaro, mas não pode ser atribuído a ele, disse Bruno Peixman, pesquisador do Centro de Violência da Universidade de São Paulo. O monitor da violência ele vem acompanhando os homicídios desde 2017. Em 2018, já houve uma queda importante, de 13% dos homicídios no Brasil. Agora, nesse primeiro bimestre, caiu um pouco mais, 25%. O Ceará já tinha reduzido os homicídios em 2018, já vinha, apesar de do começo de 2018 ter sido muito complicado no Ceará, ao longo do ano os conflitos nos bairros foi diminuindo de intensidade, pelo menos se comparado com 2017. É um dado a ser comemorado, os homicídios no Brasil e a quantidade de homicídios no Brasil é uma das principais tragédias políticas nacionais, mas se ele está comemorando, ele tem que ser responsável e observar o que vem sendo feito no ano anterior e no passado, que dá certo, e não tentar reinventar a roda com medidas populistas. Essa responsabilidade ele precisa ter. Os homicídios têm vindo a cair desde o pico de 2017, período em que as guerras entre os gangues se espalharam pelo Brasil e 64 mil pessoas foram assassinadas. Dados estatais compilados pelo site Notícias G1 mostraram que o número de homicídios em 2018 caiu 13% em relação ao ano anterior. No estado do Rio de Janeiro, que Bolsonaro representou como congressista federal por quase 3 décadas, o número de pessoas mortas em confrontos com autoridades de segurança aumentou 18%. Os dados compilados pela Reuters são apenas parciais, pois as estatísticas de criminalidade pública são inconsistentes entre os estados. O bastonário dos médicos considera que a mudança de ministro da Saúde de Portugal foi pior para o setor. Miguel Guimarães acusa o Ministério de andar meses a empatar situações. Defende também que os médicos não podem continuar a ser o bode expiatório. O Ministério da Saúde, a Ministra da Saúde concretamente, a doutora Marta Temido, tem que ser responsabilizada por aquilo que está a fazer ou por aquilo que não está a fazer. Definitivamente, os médicos não podem continuar a ser o bote expiatório do Ministério da Saúde que não funciona, do Ministério da Saúde que não se interessa pelos profissionais de saúde, do Ministério da Saúde que não se interessa pelos doentes. Isto já ultrapassou a linha vermelha. E, portanto, eu neste momento não estou aqui para agradar à Sra. Ministra da Saúde, ou ao Ministério da Saúde, ou ao Governo. Eu estou aqui para defender os doentes e para defender as condições de trabalho dos médicos. Esta fase já passou. São vários meses a tentar empatar as situações, aquelas situações graves, que fazem com que os doentes continuem a estar demasiado tempo à espera de uma cirurgia, que fazem com que os doentes continuem a estar, às vezes, anos à espera de uma primeira consulta hospitalar, que fazem com que os doentes ainda não tenham acesso a médico de família e por aí adiante. E, portanto, nós temos uma situação complexa. Temos promessas da Ministra para resolver alguma destas situações depois de outubro, já depois das eleições, o que não é sério. Pergunto se acha que a mudança de Ministro foi benéfica. Não. Piorou. Sim. E não quer explorar. Duas respostas perfeitamente objetivas. Não foi benéfica e piorou. Nós tínhamos acordado várias questões importantes e matérias fundamentais para aquilo que é a qualidade da medicina, para aquilo que é o trabalho dos próprios médicos, com o anterior Ministro da Saúde. A maior parte das coisas
para não dizer tudo, mas a maior parte das coisas que tinham sido acordadas, de repente, voltaram todas à estaca zero. Isto não é possível. Nós não podemos trabalhar desta forma, quer dizer, até parece que mudou o governo, percebe? E, portanto, é extraordinariamente difícil trabalhar sem qualquer estabilidade. Devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, a zona de Benfica, em Lisboa, esteve com menos trânsito do que o habitual. Já nas mediações dos postos de abastecimento, a influência de carros contrariou esse cenário, dada a procura de combustível. Um país a andar a conta-gotas. No terceiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, as filas de carros nos postos de abastecimento continuam a aumentar. Por Lisboa, em zonas como Benfica, Telheiras ou Alvalade, são já várias as bombas de combustível onde o gasóleo já esgotou. Outras ainda têm gasolina, mas nada garante que chegue até ao final do dia. Seja pela Páscoa a chegar ou por motivos de trabalho, nada resta aos condutores senão esperar pela sua vez. Tenho de ir para cima, vou para a minha terra na sexta-feira e eu estava, normalmente meto sempre a mesma quantidade, portanto, quer dizer, era para meter tanto em Leiria para ficar mais ou menos com o depósito de estado lá, que estava lá, portanto já ficava. Mas enfim, como assim estou com dúvidas que depois não tenha, e então aproveitei agora, passei por aqui e vou meter aqui, portanto, para ficar descansado. Fui a várias, mas não têm, mas grandes filas e outros não têm combustível também, não têm gasóleo. É para trabalho? Sou vendedor e ando sensivelmente 150 km por dia, sensivelmente. Não faço muitos quilómetros por dia, mas convém abastecer porque não sei quando é que esta meia dúzia de senhores irá novamente voltar a trabalhar. Ficou alarmado com a situação? Um pouco. Julguei que se resolvesse, já se tivesse resolvido, mas pronto, o país está... Isto é que é o verdadeiro poder. Pensem nisso. Isto é que é o verdadeiro poder, não é o governo. São meia dúzia de imbecis que fazem isto nesta altura. No Grande Porto, a chuva não impediu os mais de 100 motoristas de manter o piquete de greve em frente à refinaria de Lessa da Palmeira. Depois da reunião de terça-feira à noite entre governo, sindicato e patronato, o coordenador do sindicato acusou a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias de não cumprir com o estipulado. A reunião não saiu nada, não saiu fumo branco, como costuma dizer. E o que saiu, mesmo o que saiu, eles não cumprem com nada, que eles são habituados a mandar no país, mandam no governo, mandam em tudo. Portanto, esse ministro fez o que fez, a requisição civil, mas na reunião estipular-se umas medidas e isso não está a ser cumprido. Era para ser... Refere-se a quais medidas em concreto? As medidas, por exemplo, era só os serviços mínimos. O serviço mínimo nós nunca dissemos que não podiam fazer, que fizeram sempre. Eles nunca pensavam que a greve ia chegar onde chegou. E ele quer parar a greve, porque é para depois, para arrancar é mais difícil, vamos tentar parar a greve. É por isso que ele quer negociar só se nós parar a greve. E acha que até domingo estará tudo resolvido? Eu espero bem que sim, que nós não temos nenhum prazer em estar aqui. Nós queremos é resolver os nossos problemas. Junto a uma das entradas da cidade do Porto, a Bomba da Galp tinha nesta manhã de quarta-feira uma fila de espera de pelo menos 30 carros. Isto vai acabar por parar. Se isto continuar, isto vai parar. Está preocupado por isso? Claro. Eu sou ali do Balbão. Cheguei lá, a bomba de gasolina já não tem gasóleo. Já não tem gasóleo lá. Está lá a fila, mas é para meter gasolina, que gasóleo já não tem. Começa a ser preocupante se por acaso se mantiver por muitos dias para quem trabalha e para quem vai de férias neste momento. E acha que vai durar muito tempo? Eu acho que sim, acho que ainda vai durar algum tempo. Pelo menos até o fim das férias da Páscoa, acho que sim, vai durar. Convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, que reivindica o reconhecimento da categoria profissional específica, a greve irá manter-se por tempo indeterminado. Alegando o não cumprimento dos serviços mínimos decretados, o Governo avançou com uma requisição civil e António Costa adiantou que o abastecimento está assegurado para aeroportos, forças de segurança e emergência. Mesmo assim, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas informou que ainda não foi retomado o abastecimento dos postos de combustível e que já há marcas praticamente com a rede esgotada. Em Portugal, a greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas terminou com um anúncio por parte do governo de um acordo.
Mais de 48 horas depois, chega ao fim a crise dos combustíveis. A normalização será gradual, ela não é imediata, porque obviamente nós temos situação de ruptura em vários postos de abastecimento, como sabem. A greve terminou, o que quer dizer que não há nenhum obstáculo a que a normalidade seja reposta. Patrões e sindicatos comprometem-se a chegar a um acordo até ao final do ano. Devemos olhar para trás, perceber o que se passou e depois sim discutir tudo aquilo que nós achamos que as pessoas que entenderam por bem fazer greve merecem, pedem, e essas sim deverão ser, olhando bem a fundo tudo aquilo que existe hoje, e devemos perceber que existem mais coisas hoje do que aquilo que as pessoas dizem que têm. Em 72 horas conseguiram mostrar a este país o que é a classe profissional de motorista de matérias perigosas e conseguiram encontrar aqui assim um entendimento para começar a negociar o contrato coletivo de trabalho ou a negociação coletiva. A greve dos motoristas das matérias perigosas começou a 15 de abril e traduziu-se na falta de combustível nos aeroportos de Lisboa e Faro e no cancelamento de um voo entre a capital e o Algarve. Ainda o protesto dos motoristas ia no princípio e o governo já tinha decretado a requisição civil, alegando o incumprimento dos serviços mínimos. Entre insultos e palmas em sinal de protesto, alguns caminhões saíram de Averes de Cima, na Zambuja, e de Matosinhos. Escoltados pela GNR, iniciaram a marcha rumo aos postos de abastecimento, onde os depósitos já iam nas últimas gotas. Na semana que antecede a Páscoa, a escassez de combustível nas bombas de gasolina levou à corrida às gasolineiras. E em Lisboa e no Porto, o cenário era semelhante. Já fui a várias, mas não têm, mas grandes filas e outros não têm combustível também, não têm gasóleo. Foi por sorte agora chegar aqui e estarem mesmo a abastecer, porque ia já numa de, olha, se tiver tem, se não tiver vamos ver. Oeiras também está super cheio, as filas chegam à estação de comboios, vim tentar esta, senão olho para o carro. Das mais de 3.000 bombas espalhadas pelo país, contavam-se pelos dedos das mãos as que tinham combustível. Algumas estavam fechadas, em outras formavam-se longas filas. Vários condutores ficaram mais de 5 horas em filas à espera de alguns litros de gasolina ou gasóleo. Ainda não decorria a reunião entre governo, sindicato e patrões e o executivo socialista já tinha ordenado um máximo de 15 litros por veículo para racionalizar o combustível. Tudo isto agora é passado. A greve dos motoristas de matérias perigosas foi sol de pouca dura, mas vai ficar na memória a semana em que 600 pessoas quase conseguiram parar o país. O primeiro-ministro português afirmou que durante a crise dos combustíveis e das negociações com os motoristas de substâncias perigosas, o presidente da República esteve sempre informado pelo governo sobre a evolução do processo. A greve dos motoristas de materiais perigosas já terminou depois de o sindicato e a Amtran terem chegado a acordo. No acordo assinado, a Amtran e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas comprometeram-se a concluir até dia 31 de dezembro um processo de negociação coletiva. A negociação deverá assentar na individualização da atividade no âmbito da tabela salarial, subsídio de risco, formação especial, seguros de vida específicos e exames médicos específicos. A greve nacional dos motoristas de matérias perigosas teve início à meia-noite da passada segunda-feira, convocada pelo SNMMP. Estamos contentes porque parece-me que à partida chegaremos aqui a negociações, porque todos nós queremos negociar. Quem está a bater o pé a não querer negociar é efetivamente a Amtran. Nós não queremos, o sindicato não quer que este colapso se mantenha. Nós queremos negociar. Já queríamos antes de começar a greve, procurámos falar com a Amtran diversas vezes para alertar para os problemas que estão a acontecer aqui nesta categoria profissional e que tem que mudar alguma coisa. A Amtran nunca quis falar connosco e o Governo está a pressionar a Amtran para falar connosco porque o país está a entrar num estado de calamidade. Estas pessoas estão há quase 20 anos a reivindicar problemas e a reivindicar soluções para os problemas. A verdade é que nós, ainda enquanto associação, o sindicato não foi criado logo sindicato, foi criado uma associação porque pensamos que, no bom senso, que chegaríamos a conclusões logo enquanto associação. A Amtran fez o favor de nos expulsar
da sala dizendo que não tem nada que falar com uma associação que representa trabalhadores, só fala com os sindicatos. Convertemos a associação num sindicato e a Antran não nos quis receber, não quer falar connosco. Promovemos uma greve, está o país quase em calamidade e a Antran agora vem dizer que não negocia com ninguém enquanto estiver em greve. A questão é quando é que negociam, sem estar em greve não negociam, sem ser com sindicatos não negociam, com sindicatos não negociam, se estivermos em greve não negociam, temos que chegar aqui a uma conclusão. A greve dura há 48 horas, não querem assumir nós não nos podemos sentar numa mesa de negociações, terminar a greve e dizer a estas pessoas que há 48 horas não vão a casa que, olha, vamos suspender isto tudo, foi uma brincadeira, agora vamos ver se eles negociam connosco. Não é assim que funciona. Sentamos à mesa, vamos negociar e depois parará a greve ou não, dependendo das conclusões a que chegamos. É esta a nossa força. Sempre dissemos desde o início da constituição da associação, que posteriormente veio a ser sindicato, que não somos a favor da greve, mas nós até nos plenários costumávamos dizer a bomba atómica não, porque não somos a favor das greves, sabemos que não traz benefícios ao trabalhador, não traz benefícios à entidade patronal e muito menos ao nosso país. Portanto, nós costumávamos dizer não vamos estar a carregar na bomba atómica, a não ser que seja mesmo necessário. Uma vez que nunca tinha havido abertura por parte das entidades patronais, nem nenhuma outra entidade, de encontrar uma solução, abordámos os nossos associados, ficou decidido sim que iríamos carregar no botão da bomba atómica e o desfecho foi o desfecho que assistimos durante estes últimos 3 dias. Sem dúvida pessoas que ficaram revoltadas e com toda a razão, porque queriam ir trabalhar e o seu emprego ficava a 70 km de casa e diariamente precisavam de abastecer e não lhes foi possível fazer. Por outro lado, também tivemos contactos telefónicos e e-mails enviados para a nossa instituição de pessoas a dizerem que fazem muito bem, a vossa profissão realmente não se justifica um salário tão baixo, 630 euros de salário base, que se transforma num salário ligeiramente maior, mas com uma carga horária também muito maior do que qualquer outra profissão. Daí acharmos que faz todo o sentido, até porque se nós formos a pegar na convenção coletiva que está em vigor e somarmos todas essas pequenas parcelas que realmente são aplicadas por este CCTV, vai originar um valor muito próximo daquilo que nós estamos a pedir como salário base. E aquilo que nós pedimos como salário base são 2 salários mínimos nacionais, indexado ao salário mínimo nacional. O que é que significa? Se neste momento for o salário mínimo é 630 euros, estamos a falar de 1.260 euros. Se para o ano passar a ser 650, o nosso salário passará a ser 1.300 euros. Portanto, vai subindo consoante sobe o salário mínimo nacional, mantendo assim uma regulação definitiva do nosso salário base, sempre acompanhando a progressão do país. Se o salário mínimo nacional subiu, faz todo o sentido que o nosso salário também acompanhe esse progresso. Na entrevista, o primeiro-ministro afirmou que o presidente da República esteve sempre informado pelo governo sobre a evolução do processo. Neste caso, como em todos os outros, o governo tem cumprido sempre, sem nenhuma queixa por parte do Presidente da República, de o manter permanentemente informado dos assuntos relevantes para a governação interna e externa do país. Durante a noite passada tive a oportunidade de falar com o Presidente da República várias vezes, em torno da primeira negociação. Hoje, logo entre as 6 e 10 da manhã, tivemos a oportunidade de informar o chefe da Casa Civil e antecipadamente da conclusão do acordo que tinha sido obtido para ultrapassar a situação de greve e, como sempre, mantemos o Sr. Presidente da República a par e passo informado de todas as matérias que dizem respeito à governação do país, como é nosso dever e como tem, aliás, contribuído muito positivamente para a excelente relação de cooperação institucional que tem existido entre o Presidente da República e o Governo. António Costa considerou ainda que são intoleráveis os aproveitamentos políticos e que os conflitos sociais se resolvam com serenidade, sem acrescentar dramatismo. A ministra da Justiça portuguesa afirmou em Luanda duvidar que o Estatuto de Proteção ao Denunciante, aprovado pelo Parlamento Europeu, seja transposto por Portugal nesta legislatura.
O estatuto do whistleblower, do denunciante, basicamente está alicerçado na ideia de alguém que, ao nível da sua atividade profissional, tem conhecimento de práticas que sejam práticas danosas, quer para o interesse do Estado ou até mesmo para o interesse corporativo, para o interesse da empresa. Isso é uma coisa que tem estado a ser trabalhada já há bastante tempo no quadro dos órgãos da União. O Parlamento aprovou agora uma diretiva. Essa diretiva vai necessitar de transposição para o direito interno. Nós esperamos, é óbvio que sendo essa matéria, não vejo com grande possibilidade, considerando o timing legislativo que nós temos, porque nós temos agora basicamente as europeias e depois vamos ter as legislativas dentro de pouco tempo. O Parlamento tem um tempo limitado de intervenção, portanto, considerando essa matéria e que seguramente é uma matéria que envolve intervenção parlamentar, portanto, não bastará a iniciativa do Governo, não sei se ainda esta legislatura conseguiremos fazer a transposição da diretiva. No Brasil, os homens encapuçados desfilaram solenemente ao som de tambores por uma rua rodeada de prédios e igrejas centenárias, tochas iluminando o ar da noite. A cena poderia ser de uma vila medieval europeia, mas na verdade aconteceu atualmente numa cidade do Brasil. As figuras encapuçadas, conhecidas como faricocos, participam de uma tradicional reencenação anual da Paixão de Cristo durante as celebrações da Páscoa na cidade colonial de Goiás. A procissão do fogaréu ela acontece há 274 anos, seguindo os ritos das primeiras procissões. Ela representa a manutenção, a salvaguarda de uma tradição. São utilizados 40 homens que estão encapuzados, simbolizam os soldados do templo que saíram à perseguição de Jesus. É um sentimento muito bom de preservar as tradições da minha cidade e eu estou há muito tempo porque eu gosto de participar, eu gosto de contribuir para a cultura da cidade. Então, para mim é um orgulho poder estar participando. A procissão da encenação da Paixão, conhecida como a procissão do fogaréu, acontece todos os anos na quarta-feira antes da Páscoa. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.